A ZAP violou a Lei de Defesa do Consumidor ao retirar da sua grelha os canais da SIC Notícias e SIC Internacional sem aviso prévio. Em entrevista exclusiva à LAC, o constitucionalista e consumirista Esteves Hilário realça também que a ZAP pode ser responsabilizada judicialmente para indemnizar e ressarcir o dinheiro dos clientes que pagaram, no princípio do mês de março, pacotes dos seus serviços que englobavam à partida a SIC Notícias e a SIC Internacional. A ZAP pode ser responsabilizada judicialmente, não é? Até a ressarcir as pessoas. Agora, como nós estamos a tratar de um direito individual homogéneo, isso quer dizer que há uma infinidade de indivíduos que até não são calculáveis, não é? Se hoje nós formos ver quem são os clientes da ZAP, seria muito difícil reuni-los todos, não é? Para demandar judicialmente contra a ZAP. Agora, o que pode acontecer é, primeiro, o INADEC, que é o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, tem essa prerrogativa e legitimidade, não é? De intentar, por exemplo, uma ação judicial contra a ZAP para obrigar a ZAP a ressarcir os consumidores. Essa é a via judicial. Começamos pela via administrativa. O INADEC pode, inclusive, aplicar uma multa à ZAP pelo facto de violação da lei. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, também tem essa competência nos termos da lei de, efetivamente, chamar a ZAP à razão e aplicar, aqui podia ser os chamados acordos de boa conduta, obrigar as partes ZAP e fornecedores e, eventualmente, ZAP e SIC, não é? Porque pode ser que haja um conflito entre eles que o Ministério Público pode ajudar a sanar no interesse do consumidor. Portanto, o Ministério Público pode fazer isso. Depois, na via judicial, o Ministério Público também pode mover uma ação judicial contra a ZAP, o INADEC e as associações de defesa do consumidor também podem fazê-lo. Contactamos a direção do INADEC, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que é o órgão do Estado que deve proteger os direitos do consumidor, mas não fomos bem sucedidos. A direção do INADEC mostrou-se indisponível para falar sobre o assunto. A nossa equipa de reportagem foi também contactar a direção da ZAP, que nos respondeu que não é obrigada a dar entrevista aos jornalistas e que não deve explicar nada a ninguém sobre as razões que a levaram a retirar os canais da SIC Notícias e SIC Internacional. Depois de alguma insistência de nossa parte, porque precisávamos do contraditório para mostrarmos imparcialidade na nossa reportagem, a ZAP fez-nos chegar um comunicado datado do dia 14 de março de 2017, que consta do seu site, que apenas diz que efetuou alterações nos seus pacotes em Angola e em Moçambique. No comunicado, a ZAP diz que entraram os canais BET, Disney Channel, Food Network, Fox Life, Sci-Fi e o NBA TV. O consumirista Esteves Hilário defende que há outra violação à Lei de Defesa do Consumidor, para além de se ter retirado sem aviso prévio canais dos pacotes da ZAP no meio do mês de março, que é a substituição de canais de notícias por de desenhos animados e outros que não são equivalentes. Quer dizer, indemnizar sempre é possível, não é? Quer dizer, do ponto de vista legal não há nenhum impedimento. Agora, do ponto de vista prático, e o juiz tem que ter em atenção isso, a praticidade da sua própria decisão, não é? A execuibilidade da decisão. Do ponto de vista prático, seria quase impossível nós localizarmos todos os consumidores da ZAP para serem indemnizados ou dividir o valor da indemnização em partes iguais para todas as pessoas, o que também já não geraria uma justiça, porque vamos lá imaginar, um paga um pacote X e outro paga, porque há uma estratificação de pacotes dentro da ZAP e, portanto, aqueles que pagam um pacote mais, se calhar deviam ser indemnizados com valor maior, enfim, há essa dificuldade. Daí que o juiz, nesse caso, deve ter isso em consideração ao condenar, se vier a condenar, se isso acontecer, a repor os canais, é uma solução. Outra solução é a substituir esses canais por outros análogos, e o que não impede, todas essas decisões não impede a eventualidade de pagar uma multa que reverte a favor do fundo consumo. O constitucionalista e consumirista Esteves Hilário assegura também que, se as autoridades angolanas se mantiverem no silêncio, estarão a proteger uma eventual violação da Lei de Defesa do Consumidor número 15/03 de 22 de julho, consagrada na Constituição da República de Angola. Se o Ministério Público se mantiver calado, já é uma violação da lei, porque o Ministério Público no Estado de Direito é o fiscal da legalidade.
Onde houver uma ilegalidade, o Ministério Público deve agir, independentemente de ocorrer ou não uma denúncia. Basta que o Ministério Público tome conhecimento por um órgão de informação, pela rede social ou por qualquer meio, não é? De que ali alguém está a violar a lei, o fiscal da legalidade. Eu gosto de usar com os meus estudantes que o Ministério Público é uma espécie de um guarda, um vigilante, que o objeto que ele protege é como um indivíduo que está a proteger um cofre. Só que o cofre que o Ministério Público protege aqui é a legalidade. Portanto, o guarda não pode olhar o cofre a ser assaltado e esperar que alguém lhe venha chamar para dizer, olha, estão a assaltar o cofre. Se perceber que alguém está a tentar assaltar o cofre, a mera tentativa de assalto do cofre, o guarda deve reagir. E, portanto, aqui, a mera tentativa de violação da legalidade, o Ministério Público deve agir imediatamente. Se o Ministério Público não o faz, nem o INADEC, o que é que resta ao consumidor? As associações de defesa do consumidor podem intentar, ou até consumidores individuais também que se sintam lesados. Nós podemos, a Constituição da República prevê, não é? Portanto, o direito da ação popular, que as pessoas podiam muito bem, 1, 2, 3 pessoas ou uma pessoa mesmo, intentar uma ação contra a ZAP nesse sentido. Isso, intentar uma ação, uma pessoa individual, a intentar uma ação contra a ZAP, o que é que significa? Escrever para a ZAP, contratar um advogado, podia explicar melhor? Contratar um advogado, o advogado intentar a ação e depois, o que há de bom nisso é que a decisão do tribunal em relação a essa ação individual gera aquilo que nós chamamos tecnicamente de efeitos erga omnes, ou seja, vale para todos. É só um que intentou a ação, mas a decisão abrange a todas as pessoas que tenham relação contratual com a ZAP. A nossa equipa tentou ouvir opiniões de outros especialistas que se mostraram indisponíveis para falar. O constitucionalista e consumirista Esteves Hilário defende que a ZAP violou a Lei de Defesa do Consumidor ao retirar a SIC Notícias, a SIC Internacional e outros canais da sua grelha sem aviso prévio e que pode ser responsabilizada judicialmente. Depois de não termos conseguido um pronunciamento oficial do INADEC, a nossa equipa está a envidar esforços para conseguir ter um pronunciamento do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República, que são os guardiãos da legalidade no país. A reportagem LAC é com o Carlos Alberto.